Olá pessoal, aqui é a Miss Player, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Neste vídeo vamos aprender como jogar um novo Pocket de Advir, o jogo All Aboard. Estão preparados? Vamos então aprender como jogar o jogo All Aboard. Este jogo tem autoria Paco Yanes e ilustrador Monzuros. Vem com 5 manuais de instruções de diversas línguas, português, francês, inglês, mas a que nos interessa é o português. Depois vem com 60 cartas de animal, divididas em 5 cores que representam o número de jogadores máximo, porque podemos jogar entre 2 a 5. Este jogo é bastante versátil, rápido e fácil, por isso dá para jogar até maiores de 7 anos, para maiores de 7 anos, e 20 minutinhos aproximadamente. Depois também temos 20 cartas de Cupido, que vão servir para quando estivermos a fazer as pontuações dos nossos barcos. E por fim, como é óbvio, os nossos barcos, que é onde vai estar representado o número que vai indicar o peso máximo que o barco consegue transportar. Então, vamos montar uma mesa rápida. Vou montar e já volto. Já temos o nosso tabuleiro montado. Fiz um tabuleiro para 3 jogadores, onde a cada número, o número de barcos corresponde ao número de jogadores. Por isso, se nós fôssemos montar um tabuleiro com 4 jogadores, iria haver 4 barcos e assim seguidamente. 5 jogadores, 5 barcos, 2 jogadores, 2 barcos. Então, vamos olhar para as nossas cartas. Cada jogador tem a sua pilha pessoal, que corresponde à sua cor. E tira 3 cartas. O jogador vai ter sempre de ter 3 cartas na sua mão até o momento em que não vai haver mais cartas para ele ir buscar. Então, o primeiro jogador é o último jogador a comer uma banana. Por isso, vamos fingir que foi o jogador azul. Ele vai olhar para as suas cartas. Neste caso, ele tem um pavão, um urso e uma preguiça e vai escolher a que prefere mais. Nesta primeira fase, o jogador vai colocar a carta virada para cima. Por isso é bom que ele escolha tipo uma carta assim mais baixa, mas não tão baixa, de acordo com o número que estiver no barco. Por exemplo, ele colocou um 5 num 17. O próximo jogador é o jogador rosa, que vai fazer a mesma ação. Vai ver as suas cartas e vai colocar, por exemplo, colocar um 9 aqui no 13. E por fim, o último jogador vai colocar este 3 no barco que falta. Agora, todos vão buscar, quando jogam, vão buscar uma carta. E agora vai ser de novo o jogador azul. Mas desta vez ele vai ver uma carta e vai colocá-la virada para baixo. Vamos, por exemplo, colocar aqui. Calma, vamos colocar, por exemplo, esta aqui. Virada para baixo e vai buscar uma carta. O jogador rosa e o jogador verde fazem a mesma coisa. Por exemplo, este jogador só tem cartas muito altas, o que quer dizer que vai ter de jogar uma carta alta num sítio mais ou menos alto. Se ele não quiser que o barco vá abaixo, porque há uma carta, que é o polvo, que é este aqui, que só ganha pontuação quando o barco vai abaixo. Vamos ver agora aqui ele foi o jogador verde. Ele é o jogador verde e vai, por exemplo, jogar um macaquinho. Vai colocar aqui para dentro e vai buscar uma carta. Os jogadores vão fazer a mesma coisa até formar 3 cartas numa linha. Vamos colocar, por exemplo, aqui um 4 e vai buscar. Aqui, por exemplo, aqui um 2 e vai buscar. E por fim, ele colocou aqui, o jogador verde colocou aqui um polvo. E ele sabe que para ganhar pontos com esse polvo, o barco dele tem a afundar. Por isso, ele pode, por exemplo, colocar esta zebra de 7 e buscar. E assim terminou a primeira fase. Vamos agora para a segunda, que é levantar a âncora. Vamos agora para a segunda fase, a fase de levantar a âncora.
Nesta fase vai-se revelar as cartas que estão viradas para baixo, da esquerda para a direita. Por isso, vamos aqui rosa, azul e verde. Esta raposa está ao contrário, vamos virá-la rapidamente. Pronto. Vamos ver se existe dois animais da mesma espécie num barco. Conseguimos ver que não existe nenhuma espécie no mesmo barco, mas se existisse, os jogadores que tinham jogado essas cartas, por exemplo, o jogador azul tivesse jogado um macaco e o jogador rosa tivesse jogado outro macaco no mesmo barco, os dois, cada um deles, iria ganhar um cupido, que iria colocar na sua pilha de pontuação. Se houvesse 3 animais da mesma espécie no mesmo barco, o barco iria logo afundar-se, porque os dois machos iriam lutar pela fêmea e o barco ia cair. De seguida, vamos verificar as ações especiais. Vamos começar com o primeiro barco, que tem a ação do macaco. A ação do macaco tem-se que ele vai se aliar ao jogador mais pesado para derrubar o segundo mais pesado. Por isso, ele vai se aliar ao urso para derrubar a preguiça. Vai passar a preguiça para o barco à sua esquerda, que é este aqui. Vamos colocar aqui rápido. E agora só tem estes a contar. Vamos ao próximo barco, que temos o polvo, que ele só vai ganhar pontos se o barco cair. E a raposa? A raposa, se o barco dela for abaixo, vai saltar para o próximo navio. Vamos ao último barco. Temos o macaco, temos a raposa, o macaco e o leão com ações. Começamos pelo mais leve, que é a raposa, que ela vai passar para o próximo navio se o barco dela afundar. Mas neste caso não existe outro navio, por isso se o barco dela afundar, ela vai ser descartada como todas as outras cartas. De seguida temos o macaco, que vai se aliar com o mais pesado para passar o animal mais o segundo mais pesado para o barco seguinte. Neste caso, como não existe barco seguinte, a ação não é efetuada. Também depois temos a ação do leão, que ele vai comer o segundo animal mais pesado, que neste caso é o macaco. Agora nós sabemos, já fizemos estas ações, vamos contar os pontos. Lembrando que as ações especiais só são feitas se não houver espécies apaixonadas. Por isso, se houvesse 2 macacos neste barco, a ação do macaco não seria concretizada. Ou, por exemplo, de todos os outros animais. Então, agora vamos contar. O primeiro barco tem 17. Somando, dá 14. O barco vai levantar a âncora se o peso dos animais for menor ou igual ao do barco. Neste caso é menor, por isso os jogadores recolhem as suas cartas para terem a pontuação. A pontuação é mostrada em cada carta neste local de estrela e o peso é mostrado aqui em cima. Uma ajuda da ação é colocada aqui uma pequena imagem da ação que vai acontecer. Para, se nós estivermos em dúvida ou se não lembrarmos, dar aqui uma ajudinha para não ter de ir ao livro de regras. Então, os jogadores vão colocar cada uma das suas cartas numa pilha de pontuação pessoal, para no fim das 4 rodadas, eles contarem os pontos. Vamos passar para o próximo barco. Temos 7 mais 2, 9 mais 5, 14 mais 3, 17. Este barco afunda. Como este barco vai afundar, a raposa vai pular para o barco seguinte. O barco afunda e o polvo ganha pontos, porque o polvo só ganha pontos se o barco afundar ou se houvesse um casal de apaixonados e o barco levantasse a âncora. Por isso, o jogador verde recebe a carta e estas duas são descartadas. Vamos ao último barco. 9 mais 4, 13. Certinho. Estes jogadores vão receber a sua pontuação. 2 do rosa e 1 do azul. E assim termina a segunda fase.
Agora, o jogo vai continuar até acabar as 4 rondas. O jogador que tiver mais pontos nas estrelas, somados, ganha. Agora temos aqui todas as cartas do jogo. Desde os animais que não têm nenhuma ação, que são estes aqui em cima, até os animais que têm a ação. Então, a primeira ação que nós temos aqui representado é a do elefante. Esta ação só acontece quando o elefante partilha o barco com o rato. Vou fazer aqui um exemplo rápido. Este elefante iria ser assustado pelo rato e o barco iria balançar. Logo, a carta de barco, esta carta seria descartada e substituída por uma nova, mudando totalmente o peso do jogo e o rumo dele. Depois, também temos o macaco, que eu já expliquei anteriormente, o polvo e a raposa. Todos que eu já tinha explicado, que têm a ver com comer e o leão, que é comer o mais pesado a seguir de si, ou aliar-se ao mais pesado para derrubar o mais pesado, ganhar se o barco afundar e saltar para o próximo barco se o dela afundar. Depois temos dois que são o rato, que tem a ver com o do elefante, que faz a carta mudar do barco, que quando partilham um casal de apaixonados de rato no mesmo barco, o rato, em vez de pesar 0, vai pesar 0,5. E este pavão não tem uma ação especial em si, mas quando existe um casal de apaixonados dentro do barco de pavão, em vez do pavão valer -2, vai valer 1 cada um, mudando totalmente o peso desse barco. Então, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco mais de como jogar este jogo ao bordo. Um jogo que dá para levar para qualquer lugar, um jogo fácil, rápido, com bastante bluff e que pode mudar a qualquer hora, de acordo com as nossas ações. Se quiserem jogar com crianças, é recomendado nos primeiros jogos não usar estas ações, para não deixar as crianças assim um bocado o que é isto, o que é que aconteceu, para deixar elas assim mais fácil de jogar e uma compreensão melhor. Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, subscrever e ativar o sininho. Adeus, até o próximo vídeo. Tchau!